Agora a gente fala de um crime grave que tem consequências aqui no estado, tá? Estupro virtual em plataforma de internet. É tão cruel, gente, que há casos de jovens obrigados a se ferir, a usar spray de veneno dentro da boca. Crimes praticados por adolescentes. Já teve prisões, tá? Aqui no Espírito Santo, uma vítima de 16 anos que mora no interior do estado sofria abuso mental, estupro e fotos vazadas. Tainara Nascimento apurou tudo certinho com a Polícia Federal e traz as informações pra gente. Que grave isso, hein, Tainara? Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Muito grave. Essa adolescente, por exemplo, capixaba, moradora aqui da região serrana, de apenas 16 anos, estava sendo gravemente ameaçada por esses criminosos. Eles exigiam que ela se mutilasse e mandasse foto nua. Só que isso aconteceu depois que uma mulher que faz parte dessa quadrilha conquistou meio que a confiança dela e criou uma amizade criminosa, né? Já que essa mulher tinha más intenções. E aí essa menina mandou inicialmente uma foto nua e aí começa toda uma questão de chantagem. Se você não se mutilar ou se você não mandar outras fotos, nós vamos divulgar a sua foto na internet, vamos vender. E é claro, a vítima ficava com medo. Por isso a Polícia Federal fez o resgate dela na última quarta-feira e tirou essa menina das mãos dos criminosos. Mas não é uma quadrilha exclusiva que age exclusivamente aqui no nosso estado, é uma quadrilha que tem agido em todo o país. Nas últimas semanas, 2 pessoas chegaram a ser presas. Nós vamos conferir os detalhes agora na matéria de Luciano Teixeira. Vamos conferir. Carlos Eduardo Custódio do Nascimento estava foragido, suspeito de estuprar 2 adolescentes de 13 e 16 anos, uma de Santa Catarina e a outra de São Paulo. O jovem de 19 anos se apresentou à delegacia especializada em investigações criminais na capital paulista nesta segunda-feira. Você nega que cometeu os crimes? Nego. Mas tem prova contra você. Eu vou provar para a polícia, não para vocês. O Carlos Eduardo era o responsável aí por atrair as meninas do interior, de outros estados aqui para a capital. No primeiro momento, essas meninas ficavam com ele, aqui na zona leste da capital, na casa da mãe ou na casa da avó dele, que essas meninas eram gravadas durante relações sexuais. E essas gravações eram encaminhadas para um terceiro integrante aí dessa associação criminosa, radicado ali na cidade de Bauru, responsável ali por armazenar, por compilar todo esse material aí de cunho pornográfico. Outros 3 rapazes, todos adultos, já haviam sido presos. Segundo as autoridades, o grupo conhecia as vítimas no Discord, uma plataforma de conversa sobre games. As vítimas também eram obrigadas a fazer tarefas sádicas. Os vídeos eram vendidos na chamada Deep Web, a internet clandestina. No vasto material apreendido pela polícia, estão vídeos em que a quadrilha ameaçava as meninas que não cumprissem ordens. Elas chegavam até a se mutilar. Imagens também mostram animais sendo mortos e até uma adolescente inalando inseticida. Vai ter que engolir, engole. Neste outro vídeo, segundo a polícia, os criminosos teriam esfaqueado um morador de rua. Já temos elementos aí que nos conduzem à certeza de que o ataque foi perpetrado no Brasil. A gente tem que trabalhar aí para fazer a identificação desta vítima e de mais vítimas. Carlos Eduardo Nascimento passou por audiência de custódia nesta segunda-feira e vai permanecer preso aqui na carceragem do DEIC. A polícia acredita que pelo menos 20 jovens tenham sido vítimas da quadrilha e espera que outras meninas e mulheres de vários estados brasileiros denunciem o crime nos próximos dias. Os paulistas negam o crime, mas na casa dos capixabas a polícia encontrou um vasto material. Para se ter noção, nós não vamos divulgar, é claro, todas as imagens, mas eles eram tão cruéis que eles exigiam que as vítimas colocassem objetos cortantes nas partes íntimas e se automutilassem de forma grave. Por isso nós conversamos com um delegado aqui da Polícia Federal, o Gustavo Buais, e ele vai sim explicar melhor para a gente do trabalho que aconteceu aqui no nosso estado. Vamos conferir? Fomos até lá, juntamente de um psicólogo, para atender ela imediatamente. Ela fazia automutilação e estava sendo vítima desse rapaz. Uma das suspeitas, até uma
sexo feminino. Ela arregimentava pessoas para que era maior do que ela na hierarquia desse tipo de crime, para sofrer chantagem, essas meninas, e ele poder agredir, e ela também agredia, que as pessoas se mutilavam e escreviam o nome dessa pessoa e dela também. Tem foto até com o nome dela escrito. E também teve um outro rapaz que a gente cumpriu a busca, ele também praticava esse tipo de coisa e estava em tese, que a gente está analisando todo o material, vendendo na internet esse material de abuso sexual. Então, a gente fez a busca, arrecadou o celular deles e o computador. Eles podem estar utilizando para esse tipo de crime o TikTok, Telegram, para vender esse tipo de material, também é comum entre eles, e a grande suspeita é essa, e o próprio Discord, né? No Discord em específico, doutor, a gente sabe que tem um público muito de pessoas que jogam. Como esses criminosos fazem o primeiro contato com as vítimas? Aliciam ela por onde? É em jogo, aí vai criando uma certa amizade e com o tempo ele começa a chantagear essas pessoas, falando que conhece o parente, dando dados pessoais, aí constrangendo essas meninas a tirar foto e a chantagem vai aumentando, né? Pois é, muito grave, né, a explicação aí do delegado. Agora, o nome da operação é Discord, em menção à plataforma Discord. A nossa equipe procurou a plataforma, mas em nota resumiu dizendo que colabora com as autoridades brasileiras e trabalha em conjunto para prevenir danos. Mas o delegado também explicou, Bruna e George, fica o alerta aí aos pais, porque outras plataformas também são utilizadas por esses criminosos. Outras redes sociais muito conhecidas. Nós estamos citando aqui o Discord porque foi alvo desta investigação, mas eles já identificaram outras e é uma situação tão terrível que requer o cuidado principalmente dos pais, porque as vítimas são muito jovens, né? Exatamente, Tainara. Já vamos mudar aqui para a câmera 2, justamente porque a plataforma, ela não é uma plataforma criminosa, ilegal. Ela está sendo usada agora para essa finalidade, então é importantíssimo que os pais também em casa estejam atentos a essa utilização da internet, né, Eduardo? Bem-vindo, boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Perfeito sua colocação. Na verdade, os adolescentes, os jovens que querem tratar de algum assunto perigoso, envolvendo crimes, vão para essas plataformas porque ali eles têm um ambiente mais restrito, criam um grupo de discussão de temas por eles, por interesse dessas pessoas. Então, veja bem, a gente não tem como colocar essas plataformas como uma grande vilã, né? Na verdade, o vilão dessa situação toda é a falta de acompanhamento dos pais, desde lá da idadezinha, pequenininho. Essa plataforma, por exemplo, Discord, ela é proibida para menores de 13 anos, e muitos pais não sabem disso. Então, os pais precisam exercer o seu dever de vigilância, que está lá na Constituição Federal, no artigo 227, também no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 4º, e o pai e a mãe têm um dever de vigilância. E o pai e a mãe estão deixando os filhos muito à vontade na internet, eles estão tendo acesso a conteúdo impróprio para a idade deles, de bruxaria, vampirismo, satanismo, e isso vai comprometendo, né, a formação da personalidade do caráter desses adolescentes. E depois eles chegam na vida adulta sem ter nenhum tipo de regramento e acabam praticando esses crimes também na Deep Web. Agora, Eduardo, você dá muita palestra em escolas, né? Eu acompanho o seu trabalho na internet e a gente vê que, falando dessa questão dos pais, hoje a criança fica o adolescente, na verdade, fica trancado dentro do quarto, lá no computador, horas e horas jogando. E é exatamente essa plataforma, que não é a culpada do caso, porque a tecnologia não é culpada, Sim. É o uso que a gente faz dela, e acha que o filho está ali, ou a filha, jogando, e não vai ver o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Esse grupo, né, essa quadrilha, esse grupo, acaba pedindo fotos do adolescente ou da adolescente nu em outras situações e depois usa isso como moeda de troca. É assim que funciona? Perfeito, né? Boa colocação. E é dessa forma. Quando eles conseguem algum tipo de material, um material íntimo, uma foto íntima, e eles conseguem porque eles vão envolvendo as vítimas, depois isso aí vai ser a moeda de troca, vai ser utilizado para a ameaça, né? Por meio da ameaça, eles vão conseguindo coisas mais graves, lamentáveis. Então, pai, mãe, preste atenção, internet é rua. Não é porque seu filho está lá trancado no quarto que ele está seguro, não. Você tem que saber o que ele está acessando, que tipo de conteúdo ele está tendo acesso, o que ele está jogando, até mesmo estar atento às idades indicativas das aplicações e dos jogos. O pai e a mãe têm obrigação legal, inclusive o Marco Civil da Internet, no artigo 29, dá essa permissão para o pai e a mãe instalar aplicativos de controle parental para saber o que os filhos estão fazendo na internet. Desconfiou de alguma conversa, de alguma coisa, Eduardo? Tanto os adolescentes que estão assistindo a gente agora, os pais também, qual que é a orientação?
Então, perfeito. Sempre vão ter esses indicativos. Os pais precisam estar atentos aos sinais. O filho está ficando muito recluso no quarto, o filho está antissocial, o filho está tendo queda no rendimento escolar, não está interagindo mais com a família, já acende o alerta. É bom conversar, é bom dialogar, o diálogo sempre acima de qualquer coisa, e também o monitoramento, e você tem a obrigação de fazer isso. O pai e a mãe que não fizer isso pode ter as consequências do Código Civil, né, que perder a guarda do filho, inclusive responder pelo crime de abandono de incapaz, que está lá no artigo 133 do Código Penal. E pode ir a uma delegacia, né? Qual delegacia, no caso, se a pessoa quiser ir presencialmente conversar, né, com algum policial? Perfeito. Se os pais estiverem com alguma desconfiança de estar acontecendo alguma coisa errada, se tratando de adolescente, a delegacia mais apropriada é a DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que funciona aqui em Vitória, no bairro Jucutuquara. Eu acho que é importante agora a gente alertar os pais que estão assistindo a gente a ter uma conversa com os filhos adolescentes, porque a gente sabe que os filhos adolescentes ficam várias horas jogando, né? E os pais deixam ali, né, à tarde, enfim, cada um tem o seu tempo, deixa uma hora, mas é muito tempo, mesmo assim é muito tempo. Então, é claro que o pai não tem como ficar ali atrás vendo o que está sendo feito. Então, uma conversa agora com o filho, com a filha, seria muito importante. Exatamente. Nem tudo está perdido, né? Se o filho já está em tempo excessivo, usando a tecnologia, ainda dá para dialogar, para conversar, mostrar quais são as consequências e que não são boas, né, do descontrole do uso da tecnologia. É importante o pai fazer acordo familiar. Na minha casa, por exemplo, nós temos o toque de recolher digital. Depois de 10 horas, ninguém mais usando a tecnologia. Inclusive o pai e a mãe, para dar exemplo. O pai e a mãe tem que dar exemplo. Então tem que ter os acordos. Não adianta você entregar a tecnologia para o seu filho sem nenhum tipo de orientação. Senão ele não vai ter limite, ele vai fazer o que ele bem quiser. Isso aí que começa a aparecer os riscos e as armadilhas do mundo digital. Perfeito. Importante essa dica também. Toque de recolher digital. Fica aí a dica para os amigos do TN. Podem adotar também em casa, né? Tem que ter limite. Tem que ter. Esse controle. Eduardo, obrigada aí pelas informações, dicas sempre valiosas. Até semana que vem, né? Até a próxima terça. Valeu, obrigado.